Muito bem, senhoras e senhores, nos encaminhamos então para o painel que conclui este grande evento realizado aqui na nossa capital mato-grossense. Mais uma vez saudando a todos, agradecendo os nossos patrocinadores, que sem eles não haveria a possibilidade da realização deste evento. E já seguindo então para que possamos iniciar os trabalhos, eu convido para compor o nosso dispositivo o coordenador da Absolar Mato Grosso, e claro, já fizemos a leitura anteriormente do currículo do nosso querido Tiago Viana. Seja bem-vindo, Tiago. Convidamos ele, que também é formado em Engenharia de Energia e Automação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Possui MBA em Economia Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atua há mais de 12 anos no setor elétrico, com passagens em diversas empresas do segmento de geração, comercialização e gestão energética. Atualmente, é especialista de regulação e regras de comercialização na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, atuando diretamente com a operacionalização da abertura do mercado livre de energia elétrica. Senhoras e senhores, recebam o nosso especialista de regras e regulação da CCEE, Gustavo Martinelli. Convidamos agora ele, que é formado em Gestão Pública pela Faculdade de Ensino Pan-Americano e está concluindo MBA com Washington Oliveto em Marketing, em Publicidade e Construção de Imagem pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada. Há 14 anos, lidera profissionais na entrega de soluções dinâmicas de marketing, publicidade e propaganda e na construção de marcas. Atua como CMO na Enersim Energia, na gestão de branding, marketing, vendas e relação com os associados. Senhoras e senhores, recebam o Chief Marketing Officer da Enersim Energia, Dalmi Defante Ofuji. E convidamos também ele, que é formado em Engenharia de Produção, com especialização em Finanças e Economia pela UFRGS, possui MBA em Executivo de Negócios do Setor Elétrico pela FGV, atualmente na Econ Energia e coordenador de vendas, tendo passagens anteriores em empresas do setor como a Apoio Energia, CESP, Enel Brasil, Commerce e GV Energia. Senhoras e senhores, recebam Tiago Oliveira. Os senhores podem tomar seus lugares. Muito bem, senhoras e senhores, para a sua abordagem, seu pronunciamento, convido, então, o coordenador da Absolar Mato Grosso, o senhor Tiago Viana. Boa tarde a todos. Espero que tenham um dia maravilhoso aqui de conhecimento, setor fotovoltaico. A gente vai trazer aqui algumas novidades que vão acontecer aí no panorama nacional, também aqui no Mato Grosso. Aí. Então, só para lembrar que a Absolar tem atividade aí dentro do território nacional, né? A gente representa aí diversas empresas a nível Brasil. A gente vai falar agora da abertura de novos mercados, principalmente o que está na pauta aí, da abertura do Mercado Livre, que vai acontecer agora em 2024. Né? A gente depois vai passar um timeline aqui de como que isso aconteceu dentro do Brasil e quais são as oportunidades que vão estar dentro desse mercado aí. Então, hoje no Brasil, a gente tem basicamente dois sistemas de consumo de energia. Né? A gente tem o ACR, que é um mercado regulado, e tem o ACL, que é o ambiente de contratação livre. Né? Dentro do ACR, um ambiente de contratação regulada, o consumidor ele está acostumado a receber a fatura de energia da concessionária e dentro dessa fatura está todos, vamos dizer, todos os componentes da tarifa, que são o custo da energia, o custo do transporte, o custo dos encargos e o custo dos impostos, está tudo embutido dentro de uma fatura só. Nessa modalidade, a concessionária ela faz a aquisição dessa energia através de leilões, né, e repassa essa energia dentro dessa fatura sem ter lucro sobre a parcela da energia. Então, a concessionária ela vai só aferir lucro sobre a parcela do serviço que ela presta, sobre a TUG, que é a tarifa de um sistema de distribuição, e repassa os demais encargos e impostos para as entidades federativas. Né? Já no ambiente de contratação livre,
Inclusive, é o que acontece quando um consumidor ele migra do cativo para o livre. Esse procedimento, normalmente, ele dura em torno de 6 meses. Né? Você tem que fazer uma solicitação para a concessionária para te retirar do cativo e te jogar para o livre. Ele, daí, a partir daí, quando ele vira um cliente no Mercado Livre, e aí, se for no modelo, eu vou falar um pouco sobre o modelo atual e sobre o modelo que vai acontecer daqui para frente. No modelo atual, que é o modelo atacadista, você vira um agente da CCE, né? Que está aqui o nosso companheiro para falar sobre isso. E aí você tem que abrir uma conta no Trianon, em São Paulo, você tem que fazer depósitos de vários seguros, não é um negócio fácil. Mas só para vocês entenderem como que funciona isso hoje, no Brasil, desde a abertura do Mercado Livre até hoje, a gente tem 12 mil unidades consumidoras que fazem uso dessa energia no Mercado Livre, que são agentes, né, da CCE e que consomem 34% da energia gerada do Brasil. Traduzir isso em números para vocês, no Brasil a gente tem 81 milhões de unidades consumidoras. Tá? 12 mil representa 0,01% dos consumidores do Brasil que consomem 34% da energia. Por isso que chama atacado, Mercado Livre. O que vai acontecer agora em 2024 é a abertura desse mercado. Então, até hoje, com as aberturas que já foram feitas, em 2022, você, para acessar o Mercado Livre, você tinha que ter mais do que 1.000 kW ou 1 mega de potência instalada. Tá? Atualmente, em 2023, esse número baixou para 500 kW. Então, se você tem uma potência instalada de 500 kW, você pode escolher migrar para o Mercado Livre. E, a partir de 2024, os clientes do Grupo A, janeiro de 2024, não tem mais limite nenhum. Então, você pode, se for um cliente do Grupo A, migrar para o Mercado Livre, e aí, no Mercado Livre, você vai ter que fazer a compra da sua energia. Né? E aí, você vai comprar essa energia direto de um gerador, só que, ao mesmo tempo, você vai continuar pagando a fatura da concessionária, porque os encargos setoriais, os impostos e a transmissão vão ser cobrados pela fatura da concessionária. E, além disso, ainda vai ter uma fatura da CCE para pagar encargos, que são encargos de energia de reserva e encargos de serviço. Né? Então, esse é a vida do consumidor livre no modelo atacadista hoje no Brasil. Né? Esses 12 mil consumidores desde a abertura do Mercado Livre até hoje. A estimativa é que, a partir de 2024, vão acessar, esse mercado vai ser aberto para, em média, 110 mil novos acessantes ao Mercado Livre, que vão poder migrar do mercado cativo para o Mercado Livre de energia. A expectativa, esses 110 mil vão representar, em vez de 0,01,5%, vai representar 0,13%. Né? Então, a gente vai conseguir chegar em 0,15% se todo mundo tiver a possibilidade de migrar, fazer essa migração. Aqui no Mato Grosso, em torno de 5 mil unidades consumidoras, que é o que a gente tem hoje no Grupo A, que vai ser aberto para poder migrar para o Mercado Livre, né, contra 1.578.000 unidades consumidoras no Grupo B, que é o número que a gente tem aqui hoje no Estado. Só que é um novo mercado, é um mercado que vai entrar agora com a modalidade sem ser o atacadista, e aí eu vou começar a falar do que as comercializadoras estão buscando para o ano que vem, que é o mercado varejista. Né? Então, como eu falei, no mercado atacadista existe uma complicação enorme regulatória para que você se torne um consumidor livre dentro da CL. Então, o que as comercializadoras estão fazendo? Elas estão criando o que elas chamam de varejista. Aí, junto na CCE, elas vão ser o agente, representante junto à CCE, e aí elas vão poder ofertar para o consumidor que hoje está no cativo um desconto. Né? Mais ou menos o que hoje já existe na geração distribuída, através das gerações compartilhadas, onde são implementados grandes geradores, tanto hídrico quanto solar, onde vocês, nas fazendas solares, conseguem jogar essa energia para consórcios, cooperativas, associações, e aí fazer o uso, esses associados, consorciados e cooperados, podem produzir a sua própria energia e, a partir daí, conseguir pagar um pouco mais barato do que ele pagaria para a concessionária. Né? Dessa mesma forma, vai acontecer esse mercado no Mercado Livre. E no Mercado Livre, essas comercializadoras vão estar oferecendo esse mesmo deal. O deal vou te dar um desconto em relação ao que você paga hoje no mercado cativo. Em troca disso, ela vai fazer toda a sua migração do mercado cativo para o livre,
e cuidar de você. Toda a parte regulatória, jurídica necessária para que você continue acessando o mercado livre de energia, normalmente é oferecido em conjunto com essas comercializadoras, né? E, a partir daí, também o cliente Grupo A, que hoje não é atendido, na sua maioria, pela GD, vai poder ser atendido pelo Mercado Livre e conseguir ter desconto, ou, se ele quiser também fazer a sua própria geração, ele pode também optar pelo modelo de autoprodutor, né? Onde ele consegue também alguns benefícios muito parecidos com o que hoje tem na GD. A nível internacional, o Brasil, né, está com essa proposta aí de abertura do Mercado Livre a partir de 2024, isso através de uma portaria do Ministério de Minas e Energia, né? Já voltando a esse número que já foi falado, o Mercado Livre, ou ACL, né, Ambiente de Contratação Livre, ele representa 34% do consumo nacional. Outros países, né, têm experiências distintas, né? Tem países onde a abertura foi total e houve adesão, outros países teve abertura gradativa e não houve adesão. Então, assim, o Brasil ele está estudando essa abertura do Mercado Livre há muitos anos já. Eu diria que todas as entidades que estão envolvidas nisso, desde o Ministério de Minas e Energia, o ONS, a ANEEL, o CCE, têm feito para que não haja uma ruptura no mercado, como aconteceu em outros países. Então, é importante que isso seja feito, né, dando um passinho de cada vez, pisando no barro, para que a gente não tenha que retroceder, né? Então, eu acho que assim, é uma oportunidade que vai aparecer aí para um pedaço. E é importante ressaltar, pessoal, que apesar de ser poucos consumidores, normalmente são geradores de emprego, né? Normalmente são empresas que estão fazendo uso dessa energia em larga escala para poder gerar produtos e bens materiais, né, para a população do modo geral. Então, é importante que essa energia realmente seja mais barata, porque essas empresas, conseguindo produzir seus produtos mais baratos, você vai ter uma economia no preço dos produtos e também geração de emprego, geração de renda, que é o que todo mundo quer, a roda da economia girando virtuosamente, né? Esse aqui é um gráfico que explica a expansão da participação do Mercado Livre na geração dentro dos próximos anos. Então, a gente tem uma foto do que aconteceu aí até 2023, da 2022, né, onde o grande aumento na geração estava vinculado ao mercado regulado, isso muito por causa da geração distribuída. Então, você vê aí que 40% da geração até 2022 está vinculado à geração distribuída, né, o mercado regulado, a ACR. E aí você vai ter um pico de crescimento até 2025, por causa de todos os projetos que foram aprovados na regra atual, e a partir de 2026 para 2027, o mercado regulado começa a diminuir a força em relação ao mercado livre. Isso também é muito importante para que a implementação das renováveis dentro desse processo, que é a redução do preço, né, do kit fotovoltaico. Você vê aí que na década de 80, enquanto estava custando aí na média $105 por watt-pico, esse número vem decrescendo ano a ano e já chegamos aí na faixa de 0,20 centavos de dólar, né, 20 centavos de dólar, agora para o ano de 2020. E a tendência, nós tivemos um pico de sobrepreço nesse valor no ano aí de 22 para 23, muito devido à pandemia e à quebra dos ciclos produtivos, né, tivemos um aumento significativo no preço do silício. Então, esse preço aí ele deu um picozinho, ele foi para 0,27, final de 22, desculpa, final de 21, mas já voltou, após a regularização dos mercados, né, após a Covid, já voltou nessa faixa. A tendência é que esse ano a gente ainda tem uma baixa de preço no FOB China para módulos fotovoltaicos, a tendência aí na faixa de 0,20, que é o número que está previsto aí. Essa expectativa de participação da fotovoltaica no mercado livre, a partir dos próximos anos. Aí a gente tem uma visão de outras fontes, né, como eólica, hidro e térmica, né. Você vê que a solar está cada ano que passa se consolidando, né, e à medida que a gente conseguir entrar na segunda fase das renováveis, que é a parte de armazenamento, seja elas com baterias de estado sólido, tipo lítio, ou se a gente conseguir fazer que as gerações híbridas, né, principalmente solar com hídrica, possa se tornar uma realidade,
a gente vai conseguir gerar daí a bateria mais barata do mundo, né, turma? Se a gente tem um sistema que consegue gerar sol de dia, enquanto eu estou economizando água em reservatórios, e aí um desafio ambiental muito grande da gente poder ter reservação, né, nos nossos projetos de hidro, né, seja qual tamanho for, o OHS, PCHs, CGHs, né, reservação de água é uma coisa que o mundo inteiro faz, né? Então é importante que quanto mais água a gente tiver reservado na energia de base, mais solar a gente vai conseguir injetar dentro do sistema. Esse é o trade-off que a gente tem que escolher. A gente quer fazer o trade-off solar hidro ou solar gás, né, térmicas, né? Então, eu acho que está no momento da gente começar a unir força, né, e consolidar a solar como a renovável mais importante. Seja ela sozinha, seja ela com armazenamento, seja ela em conjunto com outras fontes. Aqui traz dados sobre o BNDES, né, onde 74 projetos solares e eólicos foram financiados entre 2018 e 2021. Desses, 66% foi no ACL contratado. E... Peraí, deixa eu ver. 28% no regulado e 8% no descontratado. Pessoal, meu tempo já está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Espero ter compartilhado um pouco aí das informações que pediram para compartilhar com vocês. Dizer também que a gente tem uma lista extensa aqui de eventos da Besolar durante o ano. Convido vocês a participar de todos. Dentro de todos esses eventos, a gente reúne os melhores palestrantes e traz informações relevantes e atuais do que está acontecendo hoje no mundo de energia do Brasil, principalmente na fotovoltaica. Então, agradeço aí a Besolar, agradeço a participação de todos e vamos dar sequência no nosso painel. Um abraço. Tiago, muito obrigado pela brilhante participação aqui. E agora convidamos, então, o especialista de regras e regulação da CIE, convidamos o senhor Gustavo Martinelli. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou um pouco baixinho, então vou ficar mais na frente aqui. Então, se eu ficar lá, eu fico totalmente encoberto. Bom, muito obrigado. Nossa, que explanação perfeita da CCE, do Mercado Livre, me poupou muito tempo aqui. Agradeço aí meus colegas. Acho que as apresentações vão ser bastante complementares, né? Então, bom, faço parte da Câmara de Comercialização. Então, basicamente, a Câmara de Comercialização é onde transaciona o mundo financeiro da energia. Então, se essa luz aqui está acesa hoje e ela custa tanto, é porque alguém comprou essa energia a um preço e registrou isso na CCE. Então, se um gerador ele quer vender energia no mercado, ele tem que aderir à CCE, a CCE deve enxergar o medidor dele, e aí ele começa a fazer as transações contratuais aqui. A CCE é uma espécie de cartório, né? Só que um cartório um pouco mais sofisticado, que verifica se o gerador gerou aquilo que ele vendeu. E, do outro lado, também, né? Verifica se algum consumidor e aqueles optantes para o Mercado Livre, se quiserem ir para o Mercado Livre, ele, CCE, vai ter que aderir à CCE, a CCE vai enxergar remotamente esse medidor, e aí a gente checa se aquele consumidor, o que ele consumiu, na verdade, ele comprou. Se ele não fizer isso, ele vai ter que estar sujeito aos preços de mercado que está ocorrendo naquele momento, que chama preço de liquidação das diferenças. Então, basicamente, a CCE fica o inspetor, né, que fica vendo. Vendeu o que gerou, comprou o que consumiu, e, claro, nessa relação totalmente livre, que cada consumidor pode adquirir energia de qualquer gerador que está aderido à Câmara, você tem negociações, você tem ganhos de escala. Então, por isso que esses negócios são bem mais baratos do que pagar a tarifa de energia da distribuidora, né? Então, esse que é o grande ganho do Mercado Livre. Você tem a liberdade de escolha de contratar com qualquer um, né? Então, vamos lá. E aí, qual que é a grande novidade, né? Que esse mercado livre está se expandindo. Hoje, apenas consumidores acima de meio mega de demanda podem aderir à Câmara para contratar livremente qualquer gerador, né? E agora passa a ser todos os consumidores de alta tensão, e isso tem um aumento dessa oportunidade, muita gente indo para o Mercado Livre, atrás de preços mais vantajosos, e é basicamente isso que seria a grande oportunidade aqui dos geradores solares, é capturar esse mercado, esse pessoal que está ávido aqui para uma energia mais barata, que agora pode acessar ao Mercado Livre, né? Também temos modelos de autoprodução,
né? Então, a autoprodução também ela é coordenada dentro da CCE, contabilizada dentro da CCE, que a gente vai falar sobre isso. Bastante do hidrogênio verde, então, 2 painéis falaram sobre hidrogênio feito por energias renováveis. E, por fim, algumas evoluções regulatórias para a gente conseguir casar o mundo da MMGD com o Mercado Livre para venda de excedentes. Tá? Então, basicamente, esses 4 listei. Eu devia ter listado os parques híbridos, que também já está regulamentado, já podem aderir a CCE aos parques híbridos, mas eu acabei esquecendo, que bom que vocês citaram. Tá? Então, vamos lá. Complementando os dados, né, então, meu colega anterior aqui falou que, hoje, 34% está no Mercado Livre. A gente atualizou esses dados a semana passada, só para vir para o evento, e agora a gente viu que tem 36% de todo o consumo do Brasil está negociando livremente a sua energia. Tá? Então, até 2023, apenas consumidores que têm conectados em alta tensão e acima de 0,5 mega de demanda contratada que podem aderir ao Mercado Livre. E a boa notícia é que, em 24, eu não tenho mais o limite de demanda contratada para ir para o Mercado Livre. O consumidor só tem que ser de alta tensão. E isso nos dá um potencial de gente querendo negociar livremente a sua energia de 7,5 GB, tá? Se todos forem. Né? Então, isso é muito bom. Né? Então, o mercado potencial livre sai de 36% e pode chegar até 48% da carga do Brasil. E aí que está a oportunidade. Tá? 2026, a ideia também tem uma consulta pública do Ministério, que em 26, a partir de 26 também ia começar a abrir a baixa tensão. Né? O problema é que só ficou uma consulta pública feita pelo Ministério, só que para abrir a baixa tensão tem que tomar um cuidado, né? Porque já pensou a gente, nós residenciais, indo para essa CCE para negociar energia, então é um pouquinho complicado, ainda tem questões estruturais para a gente ver. Né? Mas o foco é 7,5 GB de oportunidade de venda no Mercado Livre de Energia para esses consumidores que querem adquirir uma energia a um preço mais barato. Né? Então, como que é esse modelo? E aí, esse mercado está abrindo para esses 7,5 GB no modelo que a gente chama de modelo varejista. Né? Então, hoje, a gente tem o tal do agente varejista, no qual ele que faz o papel de hub de todos esses pequenos consumidores agora, mesmo em alta tensão, né? Eles são pequenos para quando a gente pensa no nível de atacado. Né? Então, esses pequenos consumidores eles vão para o Mercado Livre debaixo desse agente varejista, que eles que os representam dentro da Câmara de Comercialização. Né? E qual que é a grande oportunidade para o gerador solar? Né? É justamente ele fazer um parque em grande escala e vender para esse agente varejista que está representando todas essas unidades. Né? Então, aí a gente consegue acessar esses 7 GB que está querendo vir para o Mercado Livre. Mas a gente pode não ficar necessariamente, o gerador fotovoltaico, né? Ele não necessariamente precisa estar vendendo para o varejista, mas o próprio produtor independente de energia solar pode se qualificar como um agente varejista e ele mesmo fazer o hub dele. Né? Então, adere à CCE, o gerador fotovoltaico, se qualifica como varejista dentro da CCE e, tranquilo, está liberado para representar cargas. Né? Então, aí ele fica justamente fazendo esse net, né, de geração e consumo, sem depender de um agente terceiro ser varejista. Aí depende do modelo. Tá? E aí pode fazer hedge de preço. Eu gero durante o dia, mas não durante a noite. Então, eu posso fletar a minha curva fazendo swaps. E assim tem todo o estilo de contratos de proteção aqui para gerir esse portfólio. Né? Na CCE também dá para o gerador ou até o agente varejista, né, isolar portfólios. Né? Então, é claríssimo, assim, a CCE consegue, dentro da CCE consegue separar tais consumidores estão adquirindo energia dessa solar fotovoltaica. Então, isso é muito fácil mapear, porque a gente vê todo o consumo, vê toda a geração e vê o contrato ali transacionado. Tudo isso é registrado na CCE. Então, a CCE basta ter um selo, fala, olha, claramente essas cargas estão atendidas por gerador fotovoltaico. Isso é uma grande propaganda, né? Que realmente a gente está vendo todo esse fluxo físico, porque a gente acessa os medidores, e o financeiro, porque a gente também vê esse vínculo contratual. Né? Então, tem esses dois modelos, e essa é que é a grande oportunidade de a gente capturar aqui essa demanda crescente para o Mercado Livre. Entrando agora no modelos de autoprodução, que também é algo que tem viabilizado bastante geração fotovoltaica em grande escala. Então, na prática, o que acontece? Quando um consumidor ele se qualifica como autoprodutor, ele tem isenção de encargos. E aí a gente traz
todo o encargo desde 2018 e ver que, em 2021, aquela parte amarela foi a crise hídrica aqui, né? A gente pagou R$ 47,00 megawatt-hora só de encargo do serviço do sistema, que é custo de termoelétrica, né? Mas a gente tem, né, em 2020 caiu essa parte amarela, né, mas a gente tem vários outros encargos, que é o encargo de energia de reserva, né, que também é grande, que é o azul. Temos o Proinfa, que é o laranja ainda, né, que é o incentivos às fontes alternativas, e tem a nossa gloriosa conta de desenvolvimento energético, que é a CDE, né, que essa é uma conta realmente cara. Hoje o orçamento dela está de 32 bilhões, né, que basicamente é o equivalente a R$ 55,00 megawatt-hora na alta tensão, pagos pela alta tensão também, né? E não tem tendência de queda desses encargos, né? Quando a gente pensa, a energia de reserva vai continuar por volta dos 14, o Proinfa vai cair um pouquinho, mas o ESS ainda vai permanecer por lá, pode ser que sim, né? E a CDE está longe de a gente ter conexão de sistemas isolados, subsídios de energia renovável incentivada também vão crescer, então os encargos vão crescer. Então, quando o consumidor olha que ele paga quase R$ 100,00 por megawatt-hora na sua conta de encargos setoriais, ele fala assim, olha, o que está acontecendo, né? Então, os autoprodutores, por questão legal e regulatória, eles têm isenção disso, semelhante que o pessoal da MMGD também tem as compensações e assim por diante, né? Então, muita gente está se qualificando, se qualificando como autoprodutor para justamente se livrar desses contratos, e isso tem uma grande vantagem competitiva, né? Porque você vai no Mercado Livre, se alguém te vender a R$ 200,00 megawatt-hora, se você tem 100 ou 94 ali de desconto, então, na verdade, você está vendo só apenas R$ 106,00 o megawatt-hora, né? E assim por diante. Tem 2 modelos de autoprodução. Talvez aqui seja uma má notícia, né? Porque esses 7 gigas médios é difícil se qualificar um pouco como autoprodução, né? Porque, para ser autoprodutor, cada consumidorzinho individualmente tem que ter a autorização na ANEEL do seu parque gerador. Então, isso é uma questão regulatória e legal, que pode ser aprimorada, mas hoje eu não posso criar uma empresa terceira que faça um hub, que seja proprietária da solar, né, e eu pego todos os consumidorzinhos e coloco debaixo dessa. Isso eu não posso. Ele tem que ser autorizado em nome do próprio consumidor. Então, isso cria um entrave para que a autoprodução chegue ao varejo. Por isso que a autoprodução é coisa de atacado, né? Então, ou o próprio consumidor de atacado vai lá e constrói sua própria usina, tendo sua própria autorização, ou ele faz do segundo modelo, que é o modelo de equiparação. E, na verdade, ele é sócio societário, com ações com direito a voto, de um grande empreendimento. Então, por isso que a gente tem esses 2 modelos de autoprodução. Esse segundo está bem famoso, viabilizou grandes solares no atacado, tá? E, justamente isso, com consumidores sendo sócios com ações de direito a voto. Tá? Alguns painéis já falaram sobre o hidrogênio verde, e, na prática, o hidrogênio verde, o que significa, né? Por que ele é verde? Porque se gasta energia, por exemplo, em eletrólise, né, para você conseguir fazer o hidrogênio, e aí essa energia tem que ser renovável, tem que ser de fonte renovável. Então, tem o Plano Nacional de Hidrogênio, tem vários países da Europa querendo contratar hidrogênio, tem a questão dos fertilizantes. Então, tem uma demanda crescente aqui, nova, né, para justamente produzir esse tipo de produto, né? E, claro, se ele precisa de energia renovável para ser feito, então o agente produtor independente solar é o ideal para fazer isso. E aí eu coloco o caso europeu, da Comissão Europeia, que, para você exportar hidrogênio para a Alemanha, por exemplo, o que a Comissão Europeia ela define alguns requisitos, né? Tem que ter um selo, tem que ter um certificado que realmente esse hidrogênio foi produzido no país de fonte renovável. E um dos critérios que, para ter certeza que isso acontece, é o critério que eles chamam de adicionalidade, né? Então, para a Europa comprar esse hidrogênio, o que está se fazendo na Comissão Europeia? Você tem que ser uma energia nova. Então, para ter a certeza mesmo que você está consumindo energia para produzir hidrogênio de fonte renovável. Porque, se você pega, por exemplo, as nossas hidrelétricas antigas e você começa a ter uma demanda de hidrogênio, mas a hidrelétrica está atendendo aqui para produzir hidrogênio. Mas tudo bem, só que essa hidrelétrica, ao atender a planta de hidrogênio, está, por exemplo, não atendendo mais a casa de alguém, né? E aí, essa casa de alguém você tem que despachar térmica para atender. Então, a grande questão da adicionalidade, que é o que faz novos parques serem viabilizados para fazer o hidrogênio, né? E tudo isso a CCE consegue enxergar, porque ela consegue enxergar o consumo, consegue enxergar a geração e consegue enxergar a relação contratual e consegue certificar que, de fato, aquele consumidor está sendo atendido por uma geração nova, fotovoltaica, portanto, limpa,
né, e a relação contratual, né, de geração e consumo está sendo feita ali no mesmo montante. Tá? Por fim, tem as discussões regulatórias da venda de excedentes de MMGD no mercado livre. Tá? Então, hoje a gente tem dois mundos, o mundo das compensações da MMGD e temos aqui o mundo do mercado livre. Hoje, esses mundos eles não se conversam. Tá? E não é também por uma questão legal e regulatória, mas mesmo que não fosse, teríamos uma questão técnica aqui. Né? Porque hoje, o que se compensa? Né? MMGD, eu tenho um excedente, esse excedente eu compenso nos horários que eu estou consumindo. Ali no gráfico, né? Na gaussiana, ali, gerou 25 e consumiu 10, teve injeção na rede 25 e consumiu 10 ali nas madrugadas. Né? Então, compensou e esses 5 a mais. Né? Esses 5 a mais, hoje, na MMGD, gera crédito para os outros meses. Né? Se esse crédito pudesse ir para o Mercado Livre, a gente teria um problema, né? Porque o nosso Mercado Livre ele é horário. Esse 5 que sobrou ali é um bloco mensal. Né? Sobrou 5 no mês. Né? Como que eu vou pegar essa geração e transacionar no Mercado Livre, sendo que eu transaciono no Mercado Livre gerações horárias? Como que eu faço esse depara? Né? Então, a gente tem que criar algum mecanismo regulatório ou de alguma forma para fazer algo simplificado. Por exemplo, pega esses 5, modula conforme uma carga típica de solar, e isso é um recurso dentro da CCE para que se venda, por exemplo, né, e eu recomponho dentro da CCE a carga da distribuidora. Então, pode ser uma ideia, né? Mas, sim, isso tem que ser debatido, porque hoje esses mundos não se conversam. Né? Eu até brinco da metáfora. Né? Maçã e laranja são frutas, são alimentos. Né? Só que eu não consigo vender a laranja como maçã e maçã como laranja. Né? Então, apesar de ser energia elétrica, a mesma coisa, são dois mercados distintos, e, para converter um no outro, a gente precisa pensar tecnicamente na melhor forma de fazer. Tudo bem? Então, só encerro aqui fazendo... Tem lá no nosso portal cursos sobre Mercado Livre, tanto para gerador quanto para consumidor, para vocês entenderem níveis básicos, intermediários, avançados e assim por diante. Então, fiquem à vontade para acessar. É totalmente gratuito, tá, gente? Então, fiquem à vontade. E aqui seguem meus agradecimentos. E espero que tenham aproveitado. Gustavo, muito obrigado pela participação. E agora passamos a palavra, então, ao CMO da Enersim Energia, Dalmir Defante Ofuji. Antes, porém, por gentileza, o proprietário do T-Cross, acredito que seja isso, T-Cross ECT 4H26, ECT 4H26, comparecer ao veículo. Bom, vamos lá. Boa tarde. Quero começar aqui agradecendo o convite, dizer que é uma honra estar participando desse painel junto com grandes especialistas do mercado. Eu vou me apresentar aqui para contextualizar um pouco sobre o meu tema. Né? Eu tive um desafio aqui para falar sobre um pouco de soluções para o mercado, e a minha principal ferramenta é a comunicação. Então, é sobre esse tema que a gente vai discorrer. Né? Eu me chamo Dalmir Defante Ofuji, sou o CEO da agência Criare. Na verdade, o CEO da Enersim é o Thiago, que está aqui com a gente. Né? Me apresentaram um currículo ali completamente complexo. Na verdade, eu sou diretor de marketing e trabalho com resolução de problemas através de comunicação. Né? Desde setembro de 2021, eu aceitei esse desafio de integrar o mercado, o setor elétrico de uma forma geral, trazendo uma nova solução a pedido e a convite do meu amigo e sócio Thiago. Né? Faz 14 anos que eu estou nessa trajetória de comunicação, propondo soluções e buscando alternativas de comunicação para resolver uma série de problemas do mercado. Né? E essas soluções acarretaram em alguns prêmios, que eu tenho muito orgulho de apresentar aqui para vocês. O mais recente dele, da afiliada Rede Globo, aqui, né, o primeiro lugar na categoria Internet. E contextualizando um pouco desse meu tema, que é um pouco abstrato e conceitual quando comparado com os temas técnicos que foram apresentados aqui, com muitos dados e etc., eu quero convidar todo mundo para uma reflexão. Né? A gente tem mais de 100 anos que a primeira lâmpada foi acesa, né? E a maioria dos consumidores ainda não sabe como é que funciona a sua própria conta de energia. É fato que a maioria das pessoas, quando olha para a sua fatura de energia, costuma não entender nada. Né? Elas
continuam fazendo aquilo que os pais fizeram e pagando a conta de energia, né? Eu acredito que aí a gente tem um desafio de comunicação que eu convido cada um de vocês para assumir como desafio seu, que é democratizar o acesso à informação no setor, né? Então, disseminar essa informação, mastigar, entregar ela cada vez mais simples, né, para aquelas pessoas que não entendem nada do mercado, né? Eu me coloco nessa situação aqui, considerando que eu tenho pouco menos de 2 anos aí nesse desafio. Então, o meu papel aqui é me colocar como aluno o tempo todo e tentar, de alguma forma, contribuir trazendo uma comunicação mais simples, né? Bom, o meu tema aqui ele é bem amplo, né? E ele fala um pouco sobre mercado, sobre solução e sobre perfis. E, para discorrer sobre isso de uma forma mais organizada, eu separei isso por tópicos, né? Então, falando aqui um pouco de mercado, e até um pouco antes de entrar nisso, é importante situar que a nossa área de atuação ela é uma área um pouco diferente da maioria de vocês aqui, né? A gente assumiu o desafio aí de construir uma associação, né, num formato de geração compartilhada, uma não venda, né? Nós não cobramos nada dos nossos associados para gerar esse benefício, o que muda totalmente a nossa percepção sobre esses temas, mercado, solução e perfil, né? Falando um pouco sobre mercado, considerando que muitos de vocês têm esse desafio no dia a dia de entender, de identificar como funciona o seu mercado, né, a sua área de atuação, eu acho que alguns fatores importantes a gente considerar aí nessa análise é o tamanho do mercado, a demanda que esse mercado tem por aquele produto ou serviço, né, e analisar tudo isso em conjunto com os dados que a gente já traz no nosso dia a dia por performance ou por instituições de pesquisa que enriquecem aí o tempo todo com dados, né, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Seguindo um pouco para frente, muitos dados foram apresentados para vocês. Aqui eu trago só como uma ilustração e contextualizando esse entendimento do nosso mercado, né? Então, a gente está falando de um estado aí com 903 milhões de quilômetros quadrados e mais de 3,5 milhões de pessoas, né? Esse dado, o Thiago acabou de me falar que está um pouco desatualizado, mas a gente tem uma expressão do Mato Grosso aí enquanto o ranking de geração distribuída, né? E Cuiabá também, a nossa capital, se destacando aí, como vocês já sabem. Bom, vamos lá. Seguindo nessa reflexão, eu trago um dado importante aqui de uma pesquisa global que nos traz a informação de que 70% dos consumidores, em geral, estão dispostos a pagar um pouco mais caro por um produto sustentável. Isso é muito interessante, né? A gente precisa entender como é que esse consumidor pensa, quais são os desafios de entendimento para ele em relação ao setor e o que realmente move esse consumidor na sua tomada de decisão. Então, entrando um pouco na solução, a solução parte do entendimento do seu produto ou serviço, né? Quais são as características principais do meu produto, do meu serviço, né? Quais são os aspectos que me levam a estruturar essa solução de uma forma mais única, né? Quais são as características? No caso de empreendedores que já atuam no mercado e buscam uma clareza mais clara sobre como aplicar a comunicação como ferramenta nos desafios do dia a dia, é muito importante também olhar para os dados, né? Isso é algo que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas é muito importante esse olhar criativo para os dados que a gente tem. Isso auxilia muito na tomada de decisão e dá uma série de insights para que a gente possa ser criativo aí na resolução das problemáticas que são colocadas no nosso dia a dia, né? Bom, e eu acho que a melhor forma de ilustrar para vocês como aplicar, né, essa estruturação de solução, o entendimento desse perfil e como a gente se coloca no mercado é trazendo um exemplo prático, né? Eu me abstive aqui de trazer grandes vídeos, grandes campanhas e trouxe uma percepção muito mais simples, mais clara de como tomar as decisões baseados em comunicação no dia a dia para resolver problemas cotidianos, né?
Aqui a gente está em busca de usar a comunicação como uma ferramenta simplificadora de processos, né? Então, aqui eu trouxe a Enersim. A Enersim é o meu case, o nosso case, na verdade, que foi o que me colocou no mercado, no setor elétrico, né? Então, meu primeiro desafio era, preciso entender, né, do que está sendo falado. A referência que me vinha e que vem para a maioria das pessoas que não são do setor é uma placa fotovoltaica, quer dizer, o setor elétrico, para o leigo, se resume basicamente a colocar um painel solar no teto, no telhado da sua casa, né? Então, a gente precisou entender esse conceito novo de gestão de geração de energia. Para quem não conhece a Enersim, nós somos gestores de uma associação que engloba aí milhares de associados que têm benefício através de geração compartilhada sem nenhum investimento. Então, aqui, falando um pouco sobre a solução, vamos entender qual é o nosso produto ou serviço, né? A Enersim é basicamente uma gestora, né, que tem conectada, hoje, atualmente, 14 geradoras, entre elas fontes solar, hídricas e biomassa. E, do outro lado, conectando a essa fonte geradora, cerca de um pouco mais de 3 mil associados. Na verdade, a gente está chegando agora a quase 4 mil associados, né? São dados que eu recebi atualizado hoje do nosso time. Então, entendemos que o nosso papel aqui é ser uma ponte e conectar geradores a consumidores. Mas eu quero ir um pouco mais além e sair um pouco desse contexto tão técnico, que já foi muito explanado pelos profissionais aqui, e falar um pouco sobre o valor emocional da marca e o quanto isso pode contribuir para a resolução dos problemas e até para a clareza na tomada de decisão das estratégias de comunicação, aplicação de verba em mídia, ou até mesmo para aprovação de uma campanha, aprovação de uma ação de marketing, né? Então, a Enersim traz consigo um valor que norteia toda a nossa tomada de decisão, né? Que é o poder do sim. O poder do sim, ele significa para a gente muito do que a gente transpira no dia a dia, né? Que é poder viabilizar o acesso à geração compartilhada de energia para pessoas que talvez nunca nem imaginaram que poderiam ter acesso a esse tipo de benefício, né? O poder do sim proporciona que pessoas possam optar por uma fonte mais limpa de energia, mas, principalmente, ela coloca na mão das pessoas o poder de escolha, né? De decidir que, independente de um potencial financeiro, você pode simplesmente ter a opção de gerar uma energia através de uma fonte renovável, né? Então, esse sim, ele tem um significado muito grande para a gente, e ele vai dar o norte aí de tudo que vai ser feito como peça de comunicação para a Enersim. Aqui, ainda falando um pouco sobre o significado na marca, né, e aquilo que norteia as nossas tomadas de decisão, esse sim, ele é tão importante e ele faz tão sentido para a gente, ele faz tanto sentido para a gente, que ele está dentro da nossa marca. Quer dizer, a escolha do nome, ele parte do entendimento de qual é o nosso propósito, né? Nosso propósito é facilitar a vida das pessoas, né? O nosso propósito é fazer com que as pessoas possam ter acesso a alternativas de geração de energia apenas dizendo sim. E isso é algo que a gente usa muito no dia a dia, que, inclusive, é só dizer sim mesmo para economizar, né? Isso é muito importante para a gente. E essa estruturação da marca, entrando aqui num ponto mais conceitual, né? Ele tem um significado muito claro, e é importante que tenha um significado muito, muito claro, porque todo mundo que está diretamente ligado com essa marca precisa absorver esses valores, né? Então, o Ener aqui, para a gente, ele significa muito forte uma conexão, né? Conectar essas pontas, conectar esse novo perfil de consumidores que não estavam sendo, até certo ponto, assistidos pelo mercado, né? Criar uma conexão com o consumo consciente, quer dizer, hoje o consumo consciente está quase que ligado diretamente a um desembolso financeiro. Você precisa ter crédito bancário ou condições financeiras de colocar a sua placa solar, né? Aqui a gente vai muito além disso, né? A gente conecta pessoas sem cobrar nada por isso, a fontes renováveis e alternativas, né? E o poder que traduz muito do que a gente faz, né? O empoderamento, colocar o poder de escolha na mão das pessoas, independente da sua classe econômica, do seu poder aquisitivo, né? Para a gente é muito importante esse sim no que diz respeito a democratizar a informação.
tornar a informação mais simples para que um não especialista, uma pessoa que não tem um grande conhecimento do mercado, possa aderir isso sem tanto medo, sem tantos kilowatts, megawatts, gigawatts, energia compensada, crédito, injeção e tantas outras coisas que para os leigos não fazem o menor sentido e, na maioria das vezes, acaba sendo uma grande barreira de entrada, né? Eu vou acelerar um pouquinho, porque meu tempo está acabando aqui. Bom, aqui resumindo, e aqui ainda falando um pouco dessa estruturação da solução, né? Aqui eu gosto de colocar dessa forma para ficar bem claro o entendimento da persona, né? Aqui a gente começa a olhar para os dados, olhar para as informações que a gente tem ao nosso redor e construir uma direção, quer dizer, construir um alvo. Então, isso daqui, para a gente, hoje aqui parece muito simples, mas para a gente foi um processo construtivo, né? Então, a Enersim, com esse poder do Sim, ela gera um impacto muito forte econômico na vida das pessoas, né? Hoje nós temos mais de 3 mil associados que têm esse benefício e que impacta diretamente no orçamento familiar, né? Então, quando somado isso, olhando pela ótica de comunidade, a gente tem um impacto positivo na vida das pessoas muito expressivo, muito importante, né? A Dona Maria aqui é uma persona generalizada que nos ajuda a nortear qual é o perfil do público que a gente está falando. Um pouco diferente dos grandes empresários, construtores de usina, investidores, etc. E aqui a gente fala com um público totalmente diferente e é importante que essa mensagem seja adaptada para que faça sentido para esse público, né? Bom, ainda na linha de solução, um dos pilares importantes do nosso processo é descomplicar, simplificar literalmente. Isso é algo que a gente vem fazendo de forma diária dentro do nosso time, criando canais de comunicação e criando formas de conectar essas pessoas da forma mais simples possível. Então, a gente tem um investimento contínuo em estrutura de atendimento, em canais de comunicação. Aqui, falando um pouco sobre esse propósito ao qual a gente se propôs, né? É muito importante que a gente entenda que, para que isso aconteça, é preciso investir em pessoas, né? É preciso investir em processos, em estruturação. Então, aqui eu trago um pouco do que se estruturou enquanto solução em gestão, a Enersim enquanto workspace. Hoje, nós somos, em média, 40 facilitadores, e facilitadores porque tem muito a ver com o nosso propósito, facilitar, simplificar, né? Estão distribuídos aí em mais ou menos 500 metros quadrados, que foram estrategicamente estruturados para poder dar o máximo de agilidade nesses processos e tirar das costas do associado a responsabilidade sobre as questões burocráticas, né? Dentro dessa estrutura de solução também, acho muito importante aqui, e já foi falado anteriormente, sobre o nosso esforço em relação às certificações, né? Quando a gente traz uma mensagem que é nova para o mercado, é inteligente saber se amparar junto com certificações que validam aquilo que a gente está trazendo como mensagem, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que nós seremos a primeira gestora de geração de energia com ISO 50001 do mundo, muito em breve, tá? E seguimos trabalhando forte em adequações para as melhores práticas de ESG, LGPD e tudo mais. Aqui, resumindo um pouco os números, e trago isso também como exemplo de como vocês podem, talvez, entender melhor o negócio de vocês, para a melhor tomada de decisão, é simplificar, né? É importante que todo mundo entenda de uma forma simples quais são os resultados que o esforço diário de cada um resultaram, né? Então, é com muito orgulho que eu digo que, em menos de 2 anos, hoje nós somos quase 4 mil associados, né? Já geramos mais de 2,5 milhões de economia. Serão 33 milhões de quilowatts gerados no ano até o final de 2023. Já geramos mais de R$1 milhão em bonificação para associados indicantes, o que é uma forma muito interessante e complementa esse nosso impacto socioeconômico na vida das pessoas, né? Além de eu não cobrar nada para que essa pessoa possa gerar a própria energia. Fazer isso tudo de uma forma muito facilitada. Eu ainda gero um benefício de recurso para esse cara que indica um novo associado. Então, isso tudo nasce da percepção de como é que essa estrutura funciona, né?
todos esses resultados, eles são fruto de uma percepção simples sobre os desafios diários. Inclusive, a questão da bonificação aos associados é algo que nasceu de forma totalmente espontânea e natural, né? Então, é importante esse olhar criativo sobre os desafios que são colocados no dia a dia, né? E, além disso, hoje, muito em breve, na verdade, a gente vai estar colocando no ar um clube de vantagens, que, além de ajudar o nosso associado, economizando na conta de energia, colocando dinheiro no bolso desse cara por indicar novos associados, ainda gera uma série de benefícios no que diz respeito a vantagens em diversas áreas aí, né? Sorteios, cinemas, farmácia, acesso a eventos e conteúdos. Bom, aqui, na frente de engenheiros e especialistas do mercado, não vou me aventurar muito em números, mas, de forma reduzida, a gente tem aí 42 gigawatt-hora ano em operação atualmente, né, que alimenta esses mais de 3.000 associados que estão conectados a gente. Isso corresponde a uma média de 3,5 gigawatts mês, e a gente segue trabalhando forte para chegar no número de 126 gigawatt-hora ano, que é o que a gente já tem no nosso pipeline, né? Isso dá para a gente um horizonte aí de, no mínimo, 15.000 associados, com uma média de 10,5 gigawatt-hora mês de geração de energia, né? Lembrando, a custo zero para quem participa, né? E aqui, entrando no terceiro pilar, já com o tempo estourado, eu falo um pouco sobre o perfil, né? Então, eu entendi o mercado, eu estruturei o meu produto enquanto serviço com as suas características, eu preciso identificar qual é o meu perfil, né? Qual é o perfil do meu público, e nisso a gente tem alguns aspectos que precisam ser considerados, um deles é o gênero. O gênero é importante para a construção da persona, que é a identidade que vai levar essa mensagem, né, que vai representar essa mensagem com a nossa marca, e que vai dar as características da criação da campanha, que, por sua vez, vai acessar esse público através dos principais canais de comunicação. Eu vou falar um pouco mais sobre canais de comunicação aqui para frente. Aqui, eu trago um dado muito curioso, e é algo que eu tento incentivar no meu time o tempo todo, que é uma análise criativa sobre dados. Eu acho que essa é uma forma muito inteligente de gerar insights para soluções do cotidiano, né, e para entendimento do mercado. É uma percepção um pouco mais sensorial sobre os dados, né? Aqui a gente tem uma pesquisa da maior agência de publicidade do mundo, que é a Walter Thompson, que indica que 61% das decisões dentro dos lares são tomadas pela mulher. 34% são tomadas em conjunto e apenas 3% é tomado pelo homem, né? E aí, a gente tendo como base essa ideia geral, o que vem de encontro também com a nossa percepção no dia a dia, né? Eu tenho dados do meu sistema. A gente tirou um relatório aqui resumido, né? E esse relatório mostra para a gente que 62% dos nossos contratos, quer dizer, das pessoas que estão cadastradas no nosso sistema, são homens. Opa, aqui a gente tem um dilema muito importante e crucial na melhor tomada de decisão, né? Se eu tenho uma percepção e um indicador geral de que eu tenho um perfil, mas os meus dados me dizem que o meu perfil é diferente, eu preciso ser criativo para poder entender o que está acontecendo aqui, né? E aqui, entrando um pouco no cotidiano de quem faz o atendimento no nosso dia a dia, no nosso back-office, foi possível identificar que, apesar de o nosso sistema indicar 62% de homens, a negociação, os questionamentos, as resoluções eram feitas com as mulheres. Então, no final das contas, quem tomava a decisão eram as mulheres, mas o meu sistema me dava o indicador de que o meu público era homem. Então, a importância da gente olhar para os dados de uma forma um pouco mais criativa, para que a gente possa ter reais insights e gerar novas soluções através de comunicação, né? Bom, aqui ainda falando de perfil, eu adiantando, deixei aqui o código QR Code para não tomar ainda mais tempo, né? E aqui eu falo um pouco sobre entender o perfil e adaptar a mensagem. No nosso caso, como a gente fala de um público que tem muito pouco conhecimento, em geral, sobre o setor, é muito importante a simplificação da mensagem. E, para simplificar a mensagem, é preciso ter atenção, é preciso ter cuidado e trabalho. Quer dizer, é muito mais fácil você fazer uma campanha que chame a atenção pelas cores ou pela estrutura em que ela foi produzida,
né, do que falar diretamente a língua que aquele público específico entende. Então, aqui a gente está falando de uma problemática que recai sobre um público específico, né? Então, a gente teve um processo muito interessante de simplificação da comunicação. Vocês vão poder ver melhor no canal do YouTube. A gente aborda a mensagem através do monstro, que representa essa relação com a conta de energia todos os meses, e que faz muito sentido lá para a Dona Maria, que eu explanei anteriormente. E aqui, num segundo, a gente debate sobre o cotidiano diário de duas amigas que falam dos desafios, dos aumentos, etc. E tal. E é impressionante o quanto isso foi revertido em resultado, em feedback no nosso back-office, né? Ainda, para fechar esse tema, eu trago uma ação de comunicação aqui muito simples, que pode ser usada por qualquer um, independente de ter um setor de marketing ou uma agência de publicidade à disposição, né? A gente teve um desafio há pouco tempo atrás, que era, a gente passou pelo processo de adesão, trouxemos os nossos associados para dentro e passamos a olhar com mais carinho ainda para a relação com esse associado, né? Qual é o tom da mensagem que melhor conversa com esse público, né? E a gente teve um desafio muito bobo. O cliente, quando recebia pela primeira vez o seu faturamento ali, né, o fechamento da sua conta, pela primeira vez na vida, ele recebeu 2 boletos no lugar de um boleto só. E, para a dona de casa, lá para a Dona Maria, isso representa um trabalho a mais, um estresse, e até um não entendimento. Quer dizer, ela aderiu um produto, um serviço, na intenção de gerar economia, com uma promessa de simplificar, mas, a partir de agora, ela tem que pagar 2 boletos. Então, aqui a gente fez uma ação muito simples, só colocando toda a situação de uma forma mais leve, né? E a mensagem ficou assim: receber 2 boletinhos é melhor que um boletão. E é impressionante como essa quebra no tom da mensagem resulta num entendimento muito mais claro, numa resolução muito mais simples do processo. Então, vejam, eu não estou falando da criação de uma grande campanha, nem de uma grande produção, mas no poder da comunicação, na relação com o nosso público no dia a dia, né? Bom, completando aqui essa questão do perfil, é muito importante, e isso me ocorre com uma certa frequência, empresários e profissionais de marketing que têm para si a responsabilidade da aplicação da verba, né, a aplicação dos recursos de marketing, aonde eu devo aplicar, né? Muito se olha para, entre aspas, qualidade da criação, para a estrutura da peça que foi criado, e muito pouco se sabe sobre quais canais funcionam para quais tipos de mensagem, né? Então, é muito importante entender, para uma melhor tomada de decisão e uma melhor aplicação do recurso financeiro, a diversidade de todos os canais e as especificidades de cada um deles, né? Bom, aqui eu trago um exemplo, e prometo que agora eu estou realmente fechando, de uma ação de marketing que a gente usou da oportunidade e da criatividade para ter um grande impacto nessa relação com o nosso associado, né? Considerando que a gente atua no estado de Mato Grosso, a gente foi patrocinador do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Então, veja, não necessariamente eu usei um canal de comunicação, mas nós fomos transmitidos como marca nos horários nobres mais concorridos da Rede Globo, por uma percepção criativa, por aproveitar uma oportunidade e se colocar numa situação para que isso pudesse acontecer, né? E, para finalizar, aqui eu quero reforçar aqui a importância e o poder da comunicação no êxito daquilo que a gente se propõe enquanto produto ou negócio, né? É a comunicação que agrega valor, que diferencia, que conecta, que convence e que faz acontecer. Então, só para fechar, como o nosso amigo já adiantou, eu estou concluindo o MBA junto com o professor Washington Oliveto, e tem uma frase dele que eu gosto bastante. Temos que aprender a falar com milhões de pessoas como se estivéssemos falando com uma só. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Dalmi, agradecemos aí a participação do nosso evento. E agora, senhoras e senhores, para a próxima apresentação, convidamos o Head Comercial da Econ Energia, o senhor Tiago Oliveira.
Bom, boa tarde a todos aí. Vou ser breve aqui. A gente está numa bateria aí de conteúdos, vocês devem estar entusiasmados para aplicar isso. Então, parabéns aí pelas palestras dos colegas. Fico feliz que os nossos números estão alinhados. Então, boa parte aqui eu vou tentar ser super breve também. Aqui eu trago um pouquinho de quem é a Econ, né? A Econ é uma empresa que, desde os anos 2000, ela atua no mercado livre de energia, basicamente quando se configurou esse perfil de consumidores, né? Muito fortemente na parte de comercialização de energia elétrica. Eu não vou passar por todos aqui, né? Mas eu destaco aqui mais para o final a parte aqui da consolidação, como todos os colegas comentaram, e é o grande foco do meu bate-papo com vocês aqui, é a abertura, né, do mercado livre de energia a partir de 2024 para todos os consumidores da alta tensão. Vou focar aqui basicamente em 2 produtos, né? Essa aqui são todas as soluções que a Econ proporciona para os nossos clientes. Hoje a Econ já passaram mais de 2.000 empresas pela Econ, hoje a gente tem mais ou menos 700 clientes. E hoje, basicamente, o foco do setor de energia está centralizado nesses 2 produtos, né? Que é o mercado livre de energia e a geração distribuída. E peço super atenção do pessoal que trabalha com integração, etc., fotovoltaico, que tem um produto bem interessante aqui. A Econ tem uma usina de GD, fica na região de Limeira, concessão da Electro. Ela vai ficar pronta aí basicamente no último trimestre do ano. 3,8 megapico é o número certo dela, então tem uma geração bastante grande, focada para energia, né, para GD remota, né. Alguns colegas aqui já explicaram o que é o mercado livre, mas no One Page eu trago para vocês, né, o que é esse mundo, né. Então, o que possibilita a gente comprar energia, né, de um consumidor, de um gerador que está lá no Nordeste e a minha carga está aqui em Cuiabá, por exemplo, né. É aquele mapinha na esquerda ali que são as chamadas linhas de transmissão e distribuição de energia, né? E a mudança, né, a transição do mercado cativo para o mercado livre, nada mais é que uma mudança contratual. Como foi comentado pelo colega, as distribuidoras não têm ganho com venda de energia, ou seja, não há problema algum de um cliente sair debaixo da distribuidora e se tornar um agente lá na CCE, seja pela modalidade atacadista ou a modalidade varejista. Muda apenas a relação contratual. Hoje, né, no mercado, nós temos aqui, basicamente, uma carga muito concentrada na região sudeste, né? Nossa geração, basicamente, 70, esse número cada vez mais está diminuindo, né, com a entrada das novas fontes de geração de energia, solar e eólica, principalmente, né? Então, a gente está cada vez menos dependente das condições aí, hídricas. Nesse lado aqui no gráfico eu mostro para vocês, né, quando a gente olha para em termos de consumo, a gente tem basicamente 36% de todo o consumo transacionado no país transita no ambiente livre, né? Então, ou seja, são poucos consumidores. O gráfico da direita mostra que 1% são consumidores, né, o número de unidades. Entretanto, representam um volume muito grande. São um mercado atacadistas, caras extremamente com volume de energia bastante grande. Esse é um gráfico que eu acho super bacana, vai de encontro ao que todo mundo busca, né? Tem uma pesquisa da Bracel, anualmente ela faz, há muito tempo, e há muito tempo boa parte dos consumidores gostaria, né? Mais de 80% deles gostariam de consumir uma energia e pagar por uma energia mais barata e escolher qual o seu fornecedor de energia. Então, isso vai muito de encontro as soluções que a gente tem encontrado, tem discutido durante o evento todo. Esse eletrocardiograma aqui é basicamente para mostrar para vocês, né, qual a importância de ter uma empresa como a Econ em relação a uma empresa parceira de vocês, né, dos consumidores que estão no mercado livre. O Gustavo comentou aqui sobre o PLD, né, que é o preço das liquidações das diferenças, e esse é um pouco do histórico dele, e ele tem uma relação inversamente proporcional à disponibilidade da água do reservatório. Então, o gráfico amarelo é a formação desse preço, chega a bater R$800, chegou a bater, né, lá no passado, e hoje ele está num valor extremamente baixo, está no piso há muito tempo. E isso viabiliza muito a migração de consumidores na alta tensão para o mercado livre. Mesmo que a partir de 2024, agora a gente já pode fechar, né, negócios com esses clientes lá para frente. Só alguns grandes números da Econ, né? A gente já gerencia mais de R$1 bilhão de reais de contratos de energia,
Hoje temos 700 pontos de unidades consumidoras que a gente gerencia, mais de 2.000 empresas já confiaram nos serviços da Econ, e nos últimos 5 anos já trouxemos mais de 2 bilhões de economia para os nossos clientes. Os grandes benefícios do Mercado Livre aqui, né? Redução de custos. Então, hoje a gente fala, né? Dado o preço que eu mostrei para vocês ali, que estão no piso, né? Então, são preços que viabilizam muito a migração de consumidores para o Mercado Livre, economias aí superiores a 30%, quase 40%. E alguns outros fatores aqui super importantes, né? A liberdade da negociação e o contrato bilateral. Então, isso acaba ajudando muito em previsão de custos e uma série de outras questões também. Histórico da evolução de clientes, o colega comentou, né? Hoje na CCA são mais de 12.000 clientes, né? Que representam 31.000 unidades consumidoras. Então, é um mercado que cresceu exponencialmente. E, como eu comentei, já agora, para 2024, todo e qualquer consumidor, a gente já tem fechado bons negócios desse mercado chamado de varejista. Aqui um pouquinho das notícias aí, que lá em setembro, 27 de setembro do ano passado, foi divulgado, né, a portaria do Ministério de Minas e Energia, que trata aí sobre a abertura do mercado, enfim, e consolida de fato uma discussão que já vem há muito tempo. O consumidor varejista já existe desde 2015, mas de fato a abertura do mercado gradativa e que tem uma possibilidade que até em 2028, todos nós em casa, na baixa tensão, a gente vai poder também escolher qual é o nosso fornecedor. Não vou entrar aqui no aspecto já tratado pelo Thiago, das diferenças do mercado atacadista para o varejista, mas só destaco o universo, né? A gente sai de um potencial mercado de 50.000, já mostrei para vocês que 31.000 já está nesse mercado. Então, é um mercado que está um pouco mais apertado. E quando eu olho para esse mundo atacadista, a gente abre muito o leque de opções para mais de 200.000 potenciais clientes, né? Aqui, como eu trago para vocês, né, e a gente precisa desmistificar um pouco que Mercado Livre ele é um concorrente da energia fotovoltaica, né? Todos vocês devem ter já se deparado com algumas situações dessa aqui na direita, né, que quando batem na porta de um consumidor oferecendo energia fotovoltaica e esse cara está na alta tensão, acaba inviabilizando o negócio, porque o payback é muito longo, o investimento alto, o espaço físico de telhado, seja lá onde for, não é suficiente para atender uma carga tão alta assim, ou às vezes o local é alocado e acaba inviabilizando o negócio de vocês, e aí o integrador, né, principalmente, vai embora e, enfim, não tem uma solução, não tem um produto para ofertar para esse cara. E aí, a gente desenvolveu muito fortemente nos últimos 2 meses, né, a gente teve um encontro no mês passado, lá no meeting da B-Solar em BH. A gente estava já com esse produto e a gente está aprimorando ele cada vez mais. Aqui fica o convite para vocês, né, os integradores, principalmente, que desejam conhecer um pouco mais desse produto. A gente está super à disposição. Já tem um app, né, que a gente desenvolveu para o integrador poder acompanhar quantos negócios ele tem ali evoluindo. E aqui a gente tem uma sinergia de negócios bastante interessante, né? O primeiro produto é esse integrador indicar clientes para a Econ, né, para que eles migrem para o Mercado Livre, e é reconhecido, né, por isso. Ou o que a gente está chamando, eu já vi várias empresas falando aqui, e remeto à fala do Glauco, né, da Eugene no painel anterior, que ele fala muito da parte comercial, potencialização comercial, e as empresas têm que se reinventarem, não só nos seus produtos, mas para outros negócios. Aqui na frente de vocês está o outro potencial negócio que é possível vocês terem aí junto da empresa de vocês, que potencializa negócio, seja indicando esse cliente para a Econ, ou mesmo fazendo um modelo híbrido, né, instalando um pouco de uma usina fotovoltaica e o restante da carga migrando para o Mercado Livre, que é o chamado off-grid, zero-grid, como queiram chamar aí. E aqui é o potencial mercado, né? A gente, com todas as questões que a gente está passando, já foram discutidas aqui, de financiamento, juros, né? Então, está um pouco complicado. Há um potencial ainda muito, muito grande. Não sei se está um pouco ruim os números ali, mas basicamente depois a gente pode compartilhar, vai ser compartilhado com vocês.
Basicamente, a gente tem um potencial muito grande, né? Estamos falando de filtrando aqueles 220 mil caras, né? A gente está falando de mais de 170 mil potenciais consumidores que podem ter este produto aí compartilhado, né? Mercado Livre junto à energia fotovoltaica, né? Eu economizei 5 minutos, então o meu tempo foi breve aqui. Agradeço a vocês, agradeço a AB Solar aí pela organização do evento, são de parabéns. Espero que vocês tenham aproveitado todos os conteúdos. A Econ fica à disposição de qualquer um aí que queira entrar em contato. A gente tem divulgado bastante esse conteúdo nas nossas mídias, então a gente fica super à disposição e agradecer a todos vocês. Obrigado. Muito bem, Tiago, muito obrigado pela brilhante contribuição. Senhoras e senhores, daremos início nesse momento ao debate. Eu convido o coordenador da AB Solar do Mato Grosso, Tiago Viana, para poder fazer a mediação. Bom, primeiro eu queria parabenizar a todos os palestrantes pelos conteúdos compartilhados com a turma. E eu gostaria de começar com o nosso amigo aqui, Gustavo, da CCE, né, diante ao desafio que está acontecendo aí na abertura do Mercado Livre, né, se existe alguma pesquisa, grupo de estudo, trabalho, no intuito de facilitar a regulação, né, para que o consumidor possa ter um acesso mais suave ao Mercado Livre de energia. Claro, claro. A gente estava até comentando há pouco, né? Então, a CCE ela tem uma grande preocupação, porque justamente, né, tudo que você narrou é tão complicado isso, né? Migrar de base do varejista já é uma descomplicação, né? Porque você não tem que abrir conta no Bradesco, não tem que fazer nada daquilo que você falou. Mas também a questão de adequação de medição, porque hoje a CCE, independente de estar debaixo do varejista ou não, tem que ter acesso ao medidor. Então, tem que ter uma grande adaptação de medidor remoto, cadastro, sistemas, para colocar isso. E esse talvez seja o grande empecilho físico ali de adequação, o grande perrengue que tem, né? A ideia é que isso também não precise mais. Eu utilizo o mesmo dado da distribuidora, do medidor dela, né? Então, a ideia é que a regulação avance para isso. E a gente está em conversas com a ANEEL para justamente isso. Olha, acaba com esse negócio de cadastro da CCE, acaba com esse negócio da CCE ir lá no medidor e ver. Na prática, a distribuidora vai ter só a obrigação de enviar esse dado aqui para a gente, agregado, e aí já agrega de todo esse consumidores do varejo, não precisa ser dado individual, não agrega, que aí a CCE consegue ver o todo e não individualmente, e acaba com toda essa burocracia e não tem mais problema. Então, é nisso que a gente está focando em conversas com o regulador. Ótimo, ótimo, porque, inclusive, isso é um dos gargalos para a migração do Grupo B, né? Porque para o Grupo A faz um pouco de sentido fazer esse investimento, que hoje, para você colocar um medidor desse na faixa aí de uns R$10 mil por unidade consumidora, né? E que isso inviabilizaria praticamente a migração do pessoal do Grupo B, né? Já no grupo, aí, com essa inovação, acho que a migração se torna mais fácil, né? Continuando aqui, eu queria fazer uma pergunta para o nosso companheiro aqui, sobre o que você considera os drives, né, mais importantes aí o que você está esperando aí do mercado da geração distribuída aí para o ano aí de 23 e 24. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acredito piamente no poder da comunicação, né? E acredito que ela tem um papel muito importante nesse processo de crescimento do mercado. E, enquanto gestor de associação, as perspectivas são as melhores possíveis, né? A gente teve um desafio muito grande no início, na construção desse entendimento sobre o modelo de negócio, mas, a cada dia que passa, a percepção é que a mensagem está sendo disseminada, o processo democrático está acontecendo, mesmo que em velocidade desacelerada, mas está acontecendo, né? E eu ainda, como Drive, eu ainda acredito no poder da democratização da informação. Eu acho que isso é um dos principais pilares que precisa ser dado uma atenção no setor. É um setor muito burocrático, é um setor complicado, que não faz sentido para a maioria das pessoas, né? Quando a gente mastiga a informação e faz com que as pessoas entendam, a gente desconstrói esse monstro. E eu acho que isso tem um potencial muito grande para levar o mercado muito, muito além ainda, né? Eu acho que é isso. E gostaria também de compartilhar aqui com o Tiago, saber assim, se vocês estão, qual que é a expectativa da Econ aí, né?
para a abertura aí do Mercado Livre, né? Vocês já estão atuando fortemente aí já previamente a abertura, né? Porque ainda não está aberto, mas como vocês sabem já vai abrir a partir de janeiro, e para você migrar, né, um consumidor, você demora aí na mínimo uns 6 meses, então vocês estão no timing certo, né? Então eu queria saber assim, a expectativa de vocês no mercado e como vocês estão enxergando essas novas regulações que vêm a facilitar a migração dos consumidores. Legal, Tiago. Acho que é bem nessa linha. A nossa... E janeiro de 24 está aí, né? Já está batendo na porta esses 6 meses aí, que é o tempo médio, mais ou menos, de um cliente migrar para o Mercado Livre. E desde agora a gente já tem que tá olhando. Então, as expectativas assim são super positivas. A Econ, né? Principalmente esse programa de parceiros aí, a gente Econ, né? Dado esse universo que a gente tem, e concordo muito com o que o Dalmi trouxe sobre a democratização da energia, né? Como eu transformo algo extremamente complexo, consultivo, difícil, todo mundo paga a conta e não sabe, não tem a ideia do que paga ali dentro daquela composição de custos. Então, como eu atinjo uma população que desconhece o assunto de uma forma simples, segura, democrática, sustentável, né? Então, é um desafio grande, mas a gente está tendo sucesso bastante interessante, principalmente com esse programa aí de parceiros, aí de agentes, porque a capilaridade que a gente precisa, né, de toda essa turma que está aí focada, né, prospectando clientes, tentando vender a usina, o negócio, enfim, é um canal de vendas que a gente está apostando muito, né, para esse ano, para a gente poder chegar nesses milhares de clientes. Então, as expectativas são muito boas. Como eu comentei também, mostrei, né, os preços de energia hoje, na história de mais de 50 anos, de monitoramento de hidrologia, de preços, a gente nunca teve um momento tão favorável assim, o que traz economias para clientes aí na ordem de 30, 35, às vezes até mais, dependendo da distribuidora, perfil de consumo, etc. Então, as nossas expectativas aí são as melhores possíveis. A gente está, área comercial aqui, a gente está suando muito a camisa para fechar esses caras para ontem, né? Então, esse é o nosso desejo, e o mercado está aí, o potencial está aí, o desafio grande de comunicação, mas tenho certeza que vai ser um resultado super positivo aí para todo mundo. Nós temos tempo para perguntas? Como é que é? Já acabou? Então, pessoal, agradecer aí mais uma vez a participação de todos, agradecer a participação dos nossos panelistas, e é isso aí. Só um momento. Tiago, só um instantinho. Deixa eu só verificar com a organização aqui, se de repente a gente tinha mais algum ainda questionamento. Ok? Podemos encerrar, então, realmente? Não havendo perguntas? Ok, muito obrigado. Está certo, combinado. Senhoras e senhores, muito obrigado por esse painel. Senhoras e senhores, nos encaminhamos, então, para a conclusão dos nossos trabalhos. Queremos agradecer a presença e o prestígio de todos os senhores e senhoras nesse nosso evento do meeting da Absolar, aqui Centro-Oeste, realizado na nossa capital mato-grossense. Para o encerramento, nós queremos convidar ao palco aqui, por gentileza, junto com o Tiago, o presidente executivo da Absolar, o senhor Rodrigo Sawaia. Por gentileza. Vamos fazer a foto do dispositivo. Na sequência, permanece no palco o Tiago, e eu convido o Rodrigo para subir ao palco. Também, novas tecnologias, novas soluções que foram apresentadas, ideias de modelos de negócio, né, Tiago, que a gente viu aqui
Vamos continuar nas renováveis, que é a pegada do Brasil. Nós somos naturalmente renováveis, né? A gente tem que agradecer ao que Deus deu para a gente, né? E a gente tem a oportunidade de explorar esses potenciais hidrelétricos, solares e eólicos, como outros países gostariam de ter, né? Assim, eu acho que assim, eu não gosto de falar mal dos outros países para falar bem do Brasil, mas eu vou usar um dado, né? A Noruega, que é o país mais renovável do mundo, ele é 94% renovável porque ele é hidroelétrico, né? Toda a energia da Noruega ela vem de hidroelétricas, 94%. E, ao mesmo tempo, ela é a maior exportadora de petróleo e gás, né? Então, eu acho que faz um PLD. Então, não faz muito sentido, né? A gente tem que começar a deixar de ser hipócrita, né? E fazer aquilo que é bom para o país. Então, o que é bom para o país? A gente tem os potenciais hídricos, tem os potenciais de sol e vento, vamos usar aquilo que a mãe natureza nos deu. Então, basicamente, eu acho que a solar tem uma oportunidade enorme de se unir a essas outras fontes de geração e fazer com que o país seja cada vez mais renovável. Excelente. Essa semana eu estive lá em Brasília participando de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E a gente teve 9 palestrantes que foram trazer temas sobre transição energética, que é um assunto que está muito quente agora no mundo e também aqui no Brasil. Desde o começo desse novo governo, a gente viu isso sendo colocado no discurso do presidente, do ministro da Fazenda, da ministra de Meio Ambiente, né? Então, e também no Congresso Nacional aparecendo por vários líderes do Congresso, vários parlamentares. Então, a gente percebe que tem muita vontade de fazer acontecer e de seguir essa agenda como a gente entende que precisa seguir. Mas como o nosso setor é muito técnico, né? Isso estava sendo comentado aqui na apresentação anterior, tem muito desconhecimento também, tem muita falta de informação, não saber como fazer a gente atingir esses resultados. E aí eu acho que entra um papel muito importante da associação, né? Então, a Besolar, com o apoio de vocês, ajudando com conhecimento, com expertise técnico, jurídico, regulatório, ajudar esses tomadores de decisão a seguirem o caminho certo. Então, como é que a gente monta uma boa linha de financiamento para o setor? O que a gente tem que melhorar na carga tributária? Por exemplo, as baterias têm 70% de imposto, é um absurdo, né? A gente precisa reduzir esse imposto. O que a gente precisa mexer no marco legal da geração distribuída, né? Para poder resolver os gargalos que a gente está identificando. E a boa notícia dessa semana, para quem acompanhou o Congresso Nacional, é que a gente teve a aprovação da urgência do projeto de lei 1292, obrigado, 1292 de 2023, que busca corrigir, né, ajustar, aprimorar o texto do marco legal da geração distribuída. Ao mesmo tempo, a gente tem um projeto no Senado que também tem esse objetivo e que já está com o relator definido ali, né? Novo relator definido. A Besolar já esteve com a equipe do relator, inclusive, falando da importância desse projeto. Então, no Senado e na Câmara, a gente tem movimentos importantes acontecendo agora para resolver os pequenos problemas que aconteceram, mas que existem e que são importantes que sejam corrigidos, na regulamentação do marco legal da geração distribuída, para a gente eliminar aquela cobrança de demanda na baixa tensão, que não faz sentido nenhum, ninguém quer aquilo, para a gente corrigir a questão do biooptante também, que virou um problema, inclusive para quem já tinha instalado o sistema, né? E para a gente arrumar, então, os pontos da lei que hoje tem alguma divergência interpretativa. Então, isso vai ajudar a gente bastante, né? E a gente vai precisar do envolvimento de todos vocês, vai precisar também do apoio de vocês junto aos senadores, junto aos deputados federais, para que esse tema consiga avançar com velocidade esse ano, né? E na direção correta que a gente precisa para seguir. Antes de finalizar, eu queria também fazer um convite para o pessoal, eu não sei se tem 1 ou 2 slides aqui no material do pessoal para a gente apresentar. Se não tiver, eu faço os convites sem eles, mas se tiver, eu vou aproveitar os slides.
Tem. Vai chegar. Agora. Bom, o primeiro deles é para reforçar o nosso convite especial para todos os associados da Besolar. E se você ainda não está conosco, venha fazer parte da associação. A gente vai ter esse ano um show muito especial lá em São Paulo para 2.000 a 3.000 pessoas, né, que celebra os 10 anos de vida da Besolar, dia 23 de novembro. Pertinho da nossa data de fundação, a Besolar foi fundada dia 27 de novembro de 2013, né? E acredito que o Thiago vai estar lá com a gente, com certeza. Esperamos poder encontrar vários de vocês lá para celebrar esse momento conosco. E, além disso, queria fazer um segundo convite especial para vocês aqui, do próximo slide, que é justamente para que vocês estejam conosco no nosso encontro nacional, né? É o momento em que a gente já começa a planejar o ano seguinte. Eu sei que tá cedo, né? Porque a gente está agora ainda chegando perto da metade do ano, mas daqui a pouquinho, vocês sabem como o ano passa rápido, já chegou dezembro, e lá em dezembro, dia 6 e 7 de dezembro, a gente vai ter o nosso encontro nacional da Besolar. Os associados da Besolar não pagam, né, para fazer parte, participam sem custo, mas quem ainda não for associado e quiser participar também consegue comprar ingresso, né? E a gente vai fazer esse evento olhando para as perspectivas de 2024, olhando para a parte econômica, olhando para a parte política, olhando para a parte regulatória, para a parte legal, né? E também para as oportunidades e tendências tecnológicas, de mercado, de modelos de negócio. Então, é um evento que vale a pena, quem já participou costuma gostar bastante. São 2 dias aí bastante intensos também, de conferência, de networking, tem estandes para empresas, e fica aqui o convite para vocês estarem conosco. Queria deixar, Thiago, para você aberto aqui uma palavra final ao nosso público, né? E depois disso a gente segue para o encerramento. Pessoal, queria mais uma vez agradecer, né, a Besolar por ter escolhido Cuiabá para estar realizando o meeting do Centro-Oeste desse ano. Né, dizer que a importância dessa associação, ela tem uma presença massiva em todas as decisões que estão operando aí dentro do setor. Eles tiveram uma participação ímpar dentro da regulação aí da 14.300, na regulação do marco regulatório da solar, da geração distribuída dentro do Brasil. Falar também que tenham fé, não é porque acabou a regra velha que o mundo vai acabar. Isso é uma questão de pouco tempo. Aí eu acho que as questões macroeconômicas têm uma interferência maior do que a questão regulatória. O que a gente pode falar é: acabem com o ruído de regulação e bola para frente. O payback, o negócio ainda é muito, muito bom. Ele vai ser muito, muito bom durante muitos anos. Então, sigam firme nesse caminho e contem com a Besolar para estar defendendo o setor a nível nacional e internacional também. No mais, é só um agradecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago, e queria fazer um agradecimento especial a você, porque, para quem não conhece os bastidores de um evento como esse, quando a gente decide por uma cidade para fazer um Besolar Meeting, né, o nosso coordenador, né, que assumiu essa responsabilidade, ele rala muito para fazer um evento desse acontecer. E eu já estive em vários, né, em todos os Besolar Meeting que a gente fez. E esse aqui foi diferenciado pela qualidade do conteúdo, pela qualidade da infraestrutura, do espaço, né, pela dinâmica que a gente teve e, acima de tudo, pelo público, por todos vocês que estiveram aqui conosco. Então, meu agradecimento especial ao Thiago, nossa liderança, nosso coordenador aqui no Estado, que está à disposição de vocês sempre que precisarem e que foi um gigante de um parceiro para esse evento acontecer. O meu agradecimento especial à equipe da Besolar, time de eventos que está aqui nos bastidores, Celina, nossa superintendente, que tem ajudado a gente a avançar sempre. E meu agradecimento especial a todos vocês que estiveram aqui conosco, curtindo desse evento, que a gente possa encontrá-los nas próximas edições. Até breve e obrigado mais uma vez. Muito bem, senhoras e senhores, como o presidente já disse também, e o nosso coordenador, agradecemos àqueles que nos acompanharam nesse dia. Peço a gentileza a todos que descartem os crachás na urna que está na porta do auditório. Eles terão destinação correta para reciclagem. Pequenas atitudes fazem a diferença na sustentabilidade. E nós, todos aqui, com certeza, destinarão
os seus crachás para o destino correto. E não esqueçam de preencher as pesquisas de satisfação por meio do QR Code do auditório. Contamos com a participação de vocês para que possamos fazer um evento cada vez melhor. E, finalizando, a AB Solar Meeting, o ABSolar Meeting, é um evento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar. E nós já deixamos aqui um convite para todos. A próxima edição do ABSolar Meeting vai trazer informações sobre a região Nordeste. Será em Recife, no dia 28 de setembro. E as inscrições já estão abertas. Programe-se e tenham um excelente retorno aos seus lares. Muito obrigado, uma boa tarde.